Bom dia, fiel. Eu não poderia deixar de vir aqui para fazer um vídeo sobre o Cássio, né? Eu tenho feito alguns posts no Twitter, mas ali são poucos caracteres para explicar realmente a minha opinião. Primeiro de tudo, e acho que o mais importante, eu nunca vi o Cássio se achar maior que o Sport Clube Corinthians Paulista. Nenhum momento. Ah, mas o Cássio não aceita o banco, o Cássio não aceita críticas. Cara, acho que a crítica pontual ela é legítima quando ele falha. Pra mim vem falhando mais do que o normal nesse ano. Ah, careca, mas você vai ficar se apegando a 2012, a 2015, a fiel gratidão? Não. Vou me apegar ao ano passado, que ele fechou o gol em vários jogos lá na Argentina contra o Estudiantes, depois garantiu nos pênaltis, contra o Nils, nos pênaltis também contra o Atlético Mineiro, contra o Remo, na Copa do Brasil, em vários jogos do Campeonato Brasileiro que ele foi muito importante, talvez por ele e pelo Romero o Corinthians não tenha caído. Ah, mas essa é a fiel gratidão? Ou quem está desrespeitando o Cássio é a fiel ingratidão? É a fiel que tem memória curta. E eu tenho certeza que a grande maioria não tem essa memória curta. Porque o Cássio, ele não tá livre de críticas. Quando ele erra, eu falo, tem que ser criticado pontualmente. Só que essa história de que o Cássio não larga o osso, cara, não é o Cássio que tem que decidir isso. Eu ficaria puto com o Cássio se ele fosse lá e falasse, eu tô mal, me põe no banco e põe o Carlos Miguel. Não é isso que se espera de um jogador profissional. O jogador profissional tem que querer jogar sempre. Se ele fizesse isso, eu ia achar que ele está querendo se esconder. E não, não é assim que as coisas funcionam. Quem tem que decidir isso é o treinador. O Cássio, ele tá lá para jogar e tenta dar o seu melhor. Se ele não estiver dando o melhor pro clube, o clube tem que decidir, o treinador, tirá-lo. Eu, particularmente, acho que nesse começo do ano poderia ter feito um acordo entre ele e o Carlos Miguel. Carlos Miguel jogar a Sul-Americana, como acontece na Europa. Eu acabei de ver a série do City. O Ederson joga a Champions League e o Campeonato Inglês. E o goleiro lá, não lembro o nome, joga a Copa da Inglaterra. Poderia ser assim. Conversado. Acho que seria bom pro Carlos Miguel, seria bom pro Cássio. Fazer a tal transição que é necessária e cada vez mais próxima. A minha briga é o desrespeito com o ídolo. Eu tenho 41 anos, sei da história de Rivelino, mas vi a história de Neto, vi a história de Marcelinho, vi a história de Tevez, de Ronaldo, mesmo esses estando uma prateleira abaixo, talvez algumas abaixo de Cássio, de Marcelinho, de Sócrates, na minha opinião. Só que é preciso ter respeito. Nós não podemos novamente jogar um ídolo e esse ídolo sair pela porta dos fundos do Corinthians. A nossa história precisa ser preservada. O Cássio faz parte da nossa história. É ídolo e precisa de respeito. Criticado quando merece? Sim, mas precisa de respeito. Eu hoje tiraria o Cássio, principalmente pela parte psicológica. Infelizmente, o relato que ele trouxe é forte, mas na minha opinião é verdadeiro. As pessoas estão procurando falhas no Cássio. O Cássio falha? Ok. Mas teve gente falando que ele falhou, por exemplo, contra o Bragantino. E pra mim não. Nem tudo do Corinthians é culpa do Cássio. E acho que muitas coisas estão indo nas costas dele por ser ídolo, por ter o tamanho que tem, não só de altura, mas o tamanho na história do clube. Então, só um resumo rápido. Critica, sim. Desrespeito, não. Nós não podemos desrespeitar o maior ou um dos maiores ídolos de uma instituição gigantesca que é o Sport Clube Corinthians Paulista. Esse sim, está acima de todos. Depois a sua torcida, mas é preciso respeitar sim os ídolos. Só assim nós vamos montar uma base forte para os meus filhos, para os meus netos, para os seus também, que estão acompanhando o Corinthians e não podem ver um ídolo sendo jogado e tendo que sair pela porta dos fundos. O caso faz parte da história do clube, do Esporte Clube Corinthians Paulista, e precisa ser respeitado por isso.
Um abraço, vai Corinthians!